Olá, pessoal! Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Educação. Com muita alegria a gente vai começando essa aula, com muita felicidade. E esse retorno tá com o delay grande, né? Mas a gente vai começando aqui, tá certo, galera? Eu queria dar um alô aí todo especial para os nossos polos, né, Júnior? Deixa eu dar uma olhadinha aqui quem tá conosco. Deixa eu ver. Eu vi, tinha uma galera aqui. Galerinha, só lembrando, nós vamos ter aí o recesso, né? Os decretos, as antecipações de feriados. Temos aí a galera de Jerumenha, Pimenteiras, né? Mas nós temos uma agenda, né? Uma programação de final de semana bem ocupados. Então, galera que está aí, terceirão, nós vamos para o nosso pré-ENEM. Nós estávamos aí vamos dizer, teoricamente, aí de recesso, mas voltamos, certo? Voltamos, esse final de semana tem revisão, então vocês podem assistir aí, quem vai poder assistir. E dou essa dica aí para o final de semana, a gente tem revisão sexta, sábado e domingo, e vai ser top, a galera vai poder assistir as nossas aulas, poder conferir aí as dicas que a gente tem aí para a revisão do Enem. Ok, galerinha? Então, meu povo, hoje nós vamos falar de coordenação, de equilíbrio, também vou falar um pouquinho de agilidade. São qualidades físicas, tá? São habilidades, são características, valências físicas muito importantes e que a gente vai debulhar aqui nessa sala, a gente vai poder tratar aqui com vocês desses conteúdos e ao mesmo tempo que a gente vai tratar esses conteúdos, eu quero que trazendo aqui para vocês algumas dúvidas, vou trazendo aqui algumas questões, que eu quero que vocês colaborem, né? E um oi todo especial para minha galera do YouTube, né? Galera que está aí no YouTube, que eu sei que daqui a pouquinho depois vão assistir, né? Algumas pessoas só assistem depois, mas um beijo todo especial para você que acompanha aí pelo canal do YouTube. Ok, galera? E hoje nós vamos falar dessa coordenação e desse equilíbrio, a gente vai entender um pouquinho de cada coisa. Eu gosto de falar muito que a gente gosta de dizer, é uma expressão muito interessante, né? Quando a pessoa diz assim, professora, eu não tenho coordenação para dançar. Professora, eu não tenho coordenação para fazer aqueles movimentos daquelas meninas do TikTok, né? Eu não tenho coordenação para correr. Professora, eu não tenho coordenação para, sei lá, para jogar bola. Então, que coordenação é essa? O que é isso? O que é essa coordenação? A gente vai falar aqui na nossa aula, ok? Então, nós vamos trazer aqui as regularidades subjacentes. Na realidade, elas estão ali ocultas, né? Nas práticas esportivas. Elas não estão ocultas, elas estão presentes, porém, a gente não consegue visualizar, né? Agilidade, coordenação, equilíbrio, flexibilidade, força, velocidade, são modalidades que estão ali, de certa forma, sem a nossa visualização, ok? O objetivo da nossa aula é saber identificar essas regularidades, é saber identificar a coordenação, é saber identificar força, é saber identificar equilíbrio, tá? Mas a aula de hoje, em especial, vai trabalhar agilidade, coordenação e equilíbrio, certo? E a gente depois, eu quero que vocês pesquisem a atividade da casa. A prática de hoje é pesquisar na internet sobre exercícios de coordenação, sobre exercícios de equilíbrio e sobre agilidade, certo? Se você conseguir pesquisar sobre isso, eu agradeço demais. Vocês vão estar aí vendo quais são os exercícios, quais são as propostas, o que a gente pode fazer para melhorar o teu equilíbrio. Vocês podem fazer em casa, treinos de agilidade, tem muita coisa legal que vocês podem fazer, tá? Mas, lembrando, a gente vai começar, como diz o caboclo, lá pelo começo, né? Vamos começar essa aula lá pelo começo? Então, galera, na nossa aula passada, eu falei para vocês que capacidade física é a mesma coisa, tá? De que? Alguém lembra o que significa capacidades físicas? É a mesma coisa de que? Capacidade física é a mesma coisa. Quando eu falo assim, capacidade física é a mesma coisa de substantivo. O que é capacidade física? Tá? Então, para a gente relembrar a aula passada, eu vou deixar aí 2 minutos na tela só para vocês relembrarem o que significa capacidades físicas, ok? 2 minutinhos.
Bora lá, galerinha. Então, o que significa capacidade física? Gente, as capacidades físicas, a gente também pode chamar de qualidade física, tá? Então, para quem não estava na aula passada, eu falei muito sobre isso, tá? Qualidade física. Então, galera, capacidade física é a mesma coisa de qualidade física, qualidades físicas, né? Ah, muito bem. Boa tarde, senhor Hélio. Deixa eu ver quem está por aqui. Dona Érica também. Opa! Obrigada, princesa. Feliz dia do professor, né? Ô, minha gente, eu sou o maior exemplo de coragem, determinação e amor pela educação. Nossa, que muito obrigada. Oxi, que massa! Vou ficar feliz, estou feliz demais. Obrigada por não ter escolhido outra profissão, porque eu sou muito fã das suas aulas. Obrigada, Érica. Você realmente toca aqui no nosso coração. Você é uma aluna extremamente especial, né? Não te conheço, mas te conheço tanto. Aquele ditado, não te conheço, mas te conhecendo tanto. Realmente é para a gente, para nós, professores, é para além, né? A nossa relação com os alunos, a gente tem assim, uma relação com o aluno, uma relação para além. Aqueles que não têm essas relações para além, eles realmente não têm o dom de professar. Então, ser professor é realmente saber professar, saber ensinar e gostar do que faz. Né? Eu costumo falar que eu sou muito diferente no presencial, eu sou bem diferente, eu sou muito mais moleca, eu sou muito mais dada com os alunos. Aqui a gente tem uma certa limitação, né? Até por conta realmente do YouTube, da gente estar ao vivo, mas eu sou muito mais. Quem é meu aluno no presencial sabe o quanto que eu sou muito apegada com meus alunos e eles são muito apegados comigo. E eu não sei. Eu escolhi essa profissão com 7 anos de idade, sem nem saber que era isso que eu queria ser. Né? Eu ensinava os meus irmãos, eu queria ensinar, né? Eu tinha gana por eles aprender aquilo que eu já sabia, como eu ainda tenho essa gana, né? Então, eu confesso que ser professor, para mim, é algo muito maior. É muito além de ganhar dinheiro. E quem de verdade me conhece sabe que eu estudei muito, que eu era muito estudiosa, que eu poderia ter escolhido, sim, outra profissão. Mas eu, de fato, eu escolhi essa porque eu gostava de ensinar. E eu sempre tive muita afinidade com exercício, com esporte, isso realmente me toca bastante. E, de verdade, a educação, ela tem que ter esse sabor, né? Como eu falei hoje para uma pessoa, às vezes o trabalho por dinheiro, ele não é tudo. Tem que ter algo a mais, você tem que levar em consideração outros valores, outros princípios para você gerar em você felicidade, né? Então a gente gera felicidade, gera alegria, gera conhecimento. E é isso, ainda bem que a gente toca em vocês, ok? Obrigada de verdade, obrigada, Érica. Muito obrigada pelas suas palavras. Certo, galerinha? Voltando para cá. Então, a gente falou na aula passada que qualidades físicas era a mesma coisa, né? Capacidade física era a mesma coisa de qualidade física. Então, alguns textos vão trazer capacidade física, outros textos vão trazer qualidade física, ok? Então, olha para cá. Então, é um traço geral do indivíduo, tá? Que está relacionado aí com o desempenho dele, das habilidades motoras. Então, por exemplo, para eu desempenhar bem uma corrida, qual seria a capacidade física predominante? Para eu desempenhar bem uma corrida, eu precisaria de uma qualidade física. Qual seria essa capacidade física? Para eu executar bem uma corrida, qual seria a capacidade física envolvida? 1 minutinho na tela. 1 minutinho na tela.
Bora lá, a Érica falou velocidade e força, né? Então, dependendo do tipo da corrida, né, Érica, a gente vai trazer aí algumas variáveis, né? Você falou de velocidade, perfeito. Essa é a valência mais importante, velocidade, tá? E a outra valência de verdade seria resistência, tá, Érica? Velocidade e resistência. Porque nós temos provas de corrida que ela é só velocidade pura e outras provas de corrida que seria o quê? Resistência. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A prova de 100 metros é a prova mais rápida que nós temos de corrida. É a prova mais rápida. Essa prova, gente, ela chega a durar 9,5... o recorde mundial, que é o do Usain Bolt, né? É 9,58. Ok? Então, 9 segundos e 58 décimos. E tem provas de resistência que são aquelas ultramaratonas, que são aquelas provas que, na realidade, ali já é endurance, né? Que é uma prova de ultra resistência. A gente tem as provas de resistência como as maratonas e as ultramaratonas, que são provas de longuíssima distância. Então, galera, essas provas, né? Elas têm resistência. Aí vocês vão me perguntar, professora, eu pensei que para ter velocidade eu preciso de resistência, né? São características diferentes, tá, gente? A gente às vezes realmente peca por não saber. São duas coisas diferentes. Érica, por que que não é força, tá? Por que que não é força aqui? Gente, a força, ela é para a gente, vamos dizer, retirar ou colocar ou empurrar um objeto, tá? Vencer uma resistência. Por exemplo, esse móvel tá aqui, né? Essa bancada, ela tem um certo peso. Para eu vencer essa resistência, para eu empurrar esse objeto, eu preciso vencer isso que é a resistência. Então, quando você vai pegar alguém, né, no braço, por exemplo, você vai pegar alguém no braço, colocar a pessoa no colo. Ali, aquele peso da pessoa é uma resistência. Então, a força, ela é a capacidade de vencer aquela resistência. Essa parede aqui, por exemplo, eu consigo vencer essa parede? Eu consigo vencer essa resistência? Essa parede faz muita resistência. Eu consigo vencê-la? Não. Não consigo vencer. Eu tenho força para vencer essa resistência? Eu tenho força. Mas eu não tenho força para vencer essa resistência. Agora à tarde eu estava fazendo leg press. Vou dizer para vocês quanto de leg press eu levantei hoje. Eu levantei 450 com mais 70, dá 530. Eu levantei 520. Eu levantei 520 quilos no leg press. No leg press. 520. Vocês vão perguntar, mentira, professora. É verdade, gente. Fiz leg press hoje de perna, 520 quilos. Eu venci uma resistência de 520 quilos. Certo? Então, assim, a força, ela é vencer resistências. No caso, a velocidade, ela é, vamos dizer, a ação. Tem vários mecanismos ali a Érica pode falar para mim a fórmula da velocidade. Você sabe qual é a fórmula da velocidade? Pessoal que estuda física aqui, eu não vou falar. Quero que vocês falem qual é a fórmula da velocidade. O que é a velocidade? Digam aí para mim. É a massa vezes a... Esse penso que eu não sei, galera, sei muito. Até para a gente estudar sobre biomecânica, a gente precisa entender sobre essas relações de física e química, né? Que primeiro a gente paga química, bioquímica, e depois a gente vai ter que entender muito de física, que é onde é força vezes o quê? É a força, na realidade, é a massa vezes física mecânica. Bora lá, qual é a velocidade, qual é velocidade, é o quê? Primeiro ano. Exatamente, muito bem. Então, galera, a capacidade física são elementos inatos, são coisas que a gente já nasce com eles. A gente nasce com esses elementos. Eles é que vão produzir ali o nosso movimento.
Tá? Então, os níveis de volumes dessas capacidades físicas é que vão gerar, tá? Que vão gerar a nossa o quê? Que vão gerar a execução desses movimentos, o nível dessas execuções, elas vão gerar o aumento dessas variáveis, né? Dessas massa vezes aceleração, força, exatamente, a massa vezes a aceleração. E a velocidade é o quê? A velocidade é o quê, Érica? Sobre o tempo é a... Não, eu perguntei sobre a velocidade. Eu que troquei também aqui. Força é massa vezes aceleração. E a velocidade é o quê? Sobre o tempo. É sobre o tempo. O que é sobre o tempo? Diz aí para mim. Bora lá, gente. Então, essas capacidades físicas, quanto mais a gente trabalha movimentos que aumente essa capacidade física, eu vou melhorar esses componentes, essas capacidades. Então, por exemplo, quanto mais eu treinar velocidade, né, que é a variação do espaço sobre o tempo, exatamente, é o deslocamento, né, o tempo de deslocamento que você vai ter, a distância que você vai percorrer sobre o tempo. Não é isso, galera? Então, isso é o que? A velocidade. Então, para você trabalhar velocidade, o que eu preciso fazer para eu ganhar velocidade? O que vocês pensam aí? O que a gente poderia fazer de exercício para melhorar a velocidade? Mais velocidade de quê? Gente, tem um detalhe muito importante. Quando a gente vai prescrever uma atividade física para uma pessoa, por exemplo, eu vou prescrever um treino para a Érica. A Érica é corredora, né? A Érica é corredora. Eu preciso melhorar a velocidade dela de quê? Da corrida ou do nado? A Érica é corredora. Aí eu vou levar a Érica para treinar a velocidade na água. Tá certo? Se eu levar a Érica para treinar a velocidade na água, está correto ou está errado, galera? O que vocês acham? Um minutinho, Juninho, para eles pensarem. Se, vou colocar o se aqui, viu, gente? Galera, né? A Erika falou aqui que não. Então, galera, se eu vou treinar corrida, velocidade de corrida, tá? Eu posso colocar o meu atleta para treinar velocidade da natação? Não posso. Eu tenho que treinar no meu atleta a velocidade do que? A velocidade específica. Velocidade específica. Na realidade, a gente chama isso de treino específico. O treinamento específico, ele envolve exatamente a habilidade que eu preciso trabalhar, daquele componente que eu preciso trabalhar para adquirir melhor desempenho. Então, galera, para você treinar, tá? Para você treinar os atletas de futebol, eles fazem todo o levantamento, toda a base dessas capacidades físicas.
E nesse levantamento das capacidades físicas, que a gente chama de fase básica, na fase básica do treinamento, os atletas, eles vão adquirir velocidade, eles vão melhorar a agilidade, eles vão melhorar condicionamento aeróbico, eles vão melhorar a força, eles vão melhorar a agilidade, flexibilidade. Então, eles vão adquirir ali várias capacidades físicas, eles vão melhorar, certo? Mas quando eu disse assim, olha, ele tem que melhorar, eu tô percebendo ali que o Gabigol tá correndo, tá perdendo bola. Eu não sei se vocês lembram, mas o Neymar, eu lembro bem de um jogador, o Kaká. O Kaká, assim que ele começou, ele era muito habilidoso, né? O Kaká é extremamente habilidoso, porém, ele levava muita porrada. Muita porrada, e qualquer tranco que davam nele, ele caía. E aí, uma das coisas que os treinadores fizeram, eu assisti essa reportagem, gente. Eu acho que eu era acadêmica de educação física na época, eu assisti essa reportagem falando exatamente do treinamento físico do Kaká. Que eles melhoraram a força muscular dele para ele suportar os impactos, né? Porque o que acontece? Ele era muito magrinho e qualquer vento que dava perto dele, ele caía, né? Falando a grosso modo. Então, ele realmente tinha pouca força e acabava que toda vez que ele levava uma trombada, ele caía e ali, né, virava tudo que era as faltas, ele recebia muita falta. Né, o pessoal batia muito nele e ele era muito habilidoso e só tinha como derrubar se fosse na base do empurrão, na base dos toques e tal. E aí ele começou a subir ali a massa muscular dele, né? Ele precisou fazer um trabalho de aumentar drasticamente a massa. Eu lembro que ele saiu assim de uma casa de, vamos dizer, de 60 para 70 quilos, aumentou 10 quilos a massa muscular. Exatamente, eu tô falando assim, mas ele aumentou bem, eu não sei se foi exatamente 10, tá? Mas ele aumentou muito, exatamente para fazer essa descompensação, de compensar na realidade a fragilidade que ele tinha. Então, o treinador físico, ele observa, né? Como que a gente vai descobrir isso, né? Professora, como que vocês descobrem isso? A gente tem uns testes, né? A gente faz as avaliações físicas. Então, dentro dessas avaliações físicas, eu vou perceber que o tempo de agilidade do Neymar está atrasado em relação ao Gabigol. E aí eu vou treinar o quê? A agilidade com o Neymar. Aí eu vou fazer os testes de força. E vou observar que o Neymar tem pouca força. O cara tem bastante velocidade, mas não tem força. Então, o Neymar tá fazendo o quê? Tá caindo muito, né? Muito magricelo, muito seco. E aí, a gente precisa trabalhar ali algumas variáveis para melhorar força, equilíbrio, resistência. Só que essa resistência, gente, não é resistência de suportar um empurrão, não é isso. A resistência, no caso ali, que seria para suportar o empurrão, seria força e equilíbrio, tá? Por que força? Porque quanto mais massa muscular, mais forte ele é, certo? Quanto mais massa muscular eu tenho, mais forte eu sou. Então, por exemplo, se você vê uma pessoa extremamente musculosa, você pode ter certeza absoluta que aquela pessoa pega muito peso de verdade. Uma vez eu fui brincar com um fisiculturista, eu vi ele aquecendo com 300 quilos, né? E o cara era atleta de verdade. Aí eu fui dizer que fazia com 400, 500. Aí ele falou, no meu dia de treino de força, eu pego 700 quilos no leg. Gente, 700 quilos. Mas tem atleta que pega 1.000 quilos, 1 tonelada. E aí você fica assim, não, professora, isso não é verdade. Coloca no YouTube para você ver. Agora eu vou fazer que nem o Bolsonaro. Guga aí, Guga. Dá uma gugada aí que você vai ver como tem atleta que pega 1.000, 1.200, 1.500 quilos um leg press. É surreal, galera. É surreal. Então, você vê uma pessoa musculosa, ela realmente tem muita força, tá? Então,
Gente, por que que esses atletas eles precisam ganhar força? Para ter realmente capacidade de resistir a impacto, resistir à trombada, principalmente os atletas do futebol, por exemplo, futebol americano. Já viram a galera do futebol americano? Já viram uma partida de futebol americano? Já viu como é os atletas de futebol americano? Gente, os atletas de futebol americano, os caras são grandes de verdade, raçudos, né? Extremamente musculoso. Por que que vocês acham que aqueles caras são gigantescos? Professora, eles precisam ter agilidade. Professora, muita massa muscular prejudica a flexibilidade, né? A pessoa a Erika está falando, são muito altos, verdade. Na realidade, eles são grandes, né? São grandes de verdade. Vocês vão me perguntar, professora, muito músculo atrapalha a flexibilidade? Não. Não atrapalha, tá, gente? Inclusive, para quem não sabe, aí nós temos vários atletas extremamente musculosos que têm muita flexibilidade. Está aí a Graciane Barbosa, que mostra toda hora, zomba na cara da sociedade, né? Graciane Barbosa é extremamente flexível, ela faz muito treino de flexibilidade, posta aí vários vídeos, várias coisas sobre flexibilidade. É extremamente forte, extremamente musculosa, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que pode acontecer às vezes, por o tamanho de um volume muito grande muscular, você não conseguir alcançar determinados arcos, porque o músculo vai te impedir, não porque não há a possibilidade de ser mais flexível, certo? Então, assim, galera, como equilíbrio, o ritmo, a percepção espaço-temporal, a própria consciência corporal, eles são características que são fundamentais, né, para o desenvolvimento do nosso corpo, desde a criança, desde o adolescente, desde o adulto, desde o atleta, desde o idoso, tá? A gente precisa dessas capacidades físicas, tá? Então, aqui trouxe algumas capacidades para vocês. Velocidade, força, impulsão, precisão, flexibilidade, coordenação, resistência. Mas hoje nós vamos trabalhar especificamente algumas, tá? E para a gente começar a falar sobre agilidade, queria que vocês me dissessem, né, Érica? Quais esportes vocês acham que vocês precisam de agilidade? Quais esportes precisariam aí da agilidade? Eu quero pelo menos 5 esportes que mostrem para mim que vocês precisam ter bastante agilidade, certo? Tirando o futebol, pode ser o que vocês acharem que necessita de agilidade. Então, aí 1 minutinho só para vocês responderem.
Bora lá, dona Érica. Então, vamos lá. Né? O que seria essa agilidade? A Érica falou aqui, futebol. Mulher, eu falei que não era para falar do futebol, vocês só querem saber de futebol, né? A gente acaba falando, né? Não tem jeito. Handball, tênis, boxe. Mas bora lá, basquete, né? Então, a agilidade ela é uma combinação aí de força, velocidade e flexibilidade, tá? E essa capacidade ela vai permitir aí que o indivíduo ele tenha movimentos extremamente rápidos e precisos, tá? Então, agilidade é a capacidade de realizar movimento rápido e preciso. E do indivíduo a capacidade de se mover rapidamente, com destreza, tá? Trazendo essa troca de direção, essa troca de tomadas e paradas rápidas. Por exemplo, você está correndo e de repente para e muda de direção. Essa rapidez nessa resposta, essa rapidez nesse estímulo, a gente chama isso de agilidade, tá? Então, a Érica falou aqui o futebol é um esporte que precisa de muita agilidade, né? A gente sabe disso. Então, quem joga futebol tem que ser extremamente ágil. Quem joga basquetebol também. Vocês ficam impressionados, tem hora que vocês não sabem nem como é que aquele cara passou a bola por trás do corpo, né? Muda de direção muito rápido. O tênis também é muito interessante. Ping-pong, basquete, o boxe. A gente precisa ter agilidade, na realidade, nas esquivas, né? Você tem que ser bastante ágil para saber ter aquela resposta, rapidez. Geralmente, algumas lutas têm bastante agilidade, né? Não são todas, tá? Não são todas as lutas que trabalham essa agilidade, mas tem algumas que vão trabalhar ali, de certa forma, movimentos muito rápidos, tá? O beisebol também, tá? Geralmente, quase todos os esportes vão ter ali a questão da agilidade, né? O que a gente não teria como agilidade? Aqueles movimentos cíclicos. O que seriam cíclicos, professora? O mesmo padrão de movimento o tempo todo. Então, por exemplo, no ciclismo a gente não é necessário bastante agilidade, principalmente dentro dessa capacidade que a gente falou de movimentos rápidos e precisos, né? Na velocidade, no cíclico a gente não tem esse padrão de agilidade, né? A gente tem agilidade para desenvolver diversas atitudes no nosso dia a dia, mas para alguns esportes se faz necessária, né? Natação, swim, né? Swing é exatamente uma prática na natação, é o movimento cíclico, tá? Cíclico tem um ciclo, ok, Érica? Então, o movimento cíclico é aquele que eu tenho começo, meio e fim, é o mesmo padrão, o mesmo movimento, eu não vou alterar. Só que lá na natação, por exemplo, a gente vai trabalhar outras capacidades físicas, né? Por exemplo, a velocidade. A velocidade lá na natação é importantíssimo, porque o que vai ser levado em consideração não é a variedade do movimento, é a velocidade do movimento, né? Então, é isso aí. Agilidade são para outros tipos de movimentos, geralmente movimentos acíclicos, que são movimentos que não têm o mesmo padrão, ok? Coordenação motora, galera. E a coordenação motora? O que seria a coordenação motora? Agora a gente vai entrar num outro patamar, tá? Sobre coordenação motora. E aí eu quero que vocês pensem aí sobre a coordenação motora. A Érica vai me ajudando aqui também. Deixa eu dar só uma olhada no chat do IPTV, Júnior. Quem está aí no chat do IPTV? Coloca o chat do IPTV, Júnior, para mim, por favor. Certo. Bom, perfeito. Então, bora lá, galera. Sobre coordenação motora, né? O que vocês acham que é de verdade essa coordenação motora? Qual é a característica? Quais esportes eu necessito de coordenação motora? O que seria, na realidade, essa coordenação motora, né? Então, partindo do princípio de coordenar, significa organizar,
né? Organizar, coordenar, organizar. Eu quero que vocês digam para mim, né, Érica? Aproveita e diz aí para nós. Quais são os esportes que eu preciso de muita coordenação motora? Quais esportes vocês acham que eu necessito de coordenação motora? Porque a agilidade, a gente já falou. Agilidade, nós já falamos. Agora eu quero saber sobre coordenação motora. Quais seriam esses esportes? Deixa aí um minutinho, Júnior. Érica, tu só falou futsal, mulher. Pensei que tu fosse falar tantos outros esportes. Não, mulher, não acredito não. Tu vai lembrar a coordenação só do futsal. Acredito é nada. Bora pensar aqui em esporte que existe bastante coordenação motora. Bora lá, pensa aí. O que que tu vê na televisão nas Olimpíadas? O que que tu acha? O que que tu acha de alguns esportes? Eu vou dar ginástica. Ai, minha gente, eu fui beber água, eu acho que eu tomei um banho agora. Eu tô que nem um Lula. Não queria nem rir, gente. Bora lá. Tô bebendo água que nem um Lula ontem no debate, aí eu fui beber água aqui, acabei de tomar um banho. Bora lá. A Érica falou de coordenação motora voleibol. Ginástica, o que que tu acha da ginástica? Qual ginástica tu acha que teria assim, muita coordenação motora? Gente, na realidade, a palavra coordenação motora, ela é exatamente uma capacidade de coordenar ações motoras, né? Coordenar ações motoras, certo? Então, esse domínio do movimento, essa inteireza, essa capacidade de fazer um movimento com, vamos dizer, com expertise, né? Vocês já tiveram a oportunidade de ensinar uma criança a escrever? Eu tive 4. Tive 4 na minha casa. Os meus 2 irmãos e os meus 2 filhos. Mas, assim, com mais acompanhando numa idade maturacional, né? Diferente, eu com os meus 2 filhos, né? Então, galera, o processo de coordenação motora, ele é amplo, coordenação motora e coordenação motora ampla e a coordenação motora fina, coordenação que a gente chama de coordenação motora grossa e a coordenação motora fina. Então, para cada tipo de modalidade ou cada tipo de ação, a gente requer, vamos dizer, aprendizado de muscular, né, motor sobre um determinado padrão de movimento. Por exemplo, vai ver uma criança. Você está redondamente enganada, Érica. As crianças, elas demoram nada para entender. Eles entendem muito rápido, mais rápido do que você, inclusive. A capacidade de aprendizagem de uma criança, ela é muito superior à nossa. Muito. Eles são literalmente uma esponja. Já colocou uma esponja numa bacia?
Já viu como é? Por isso que a gente usa esse termo, crianças são esponjas, porque tudo que você faz, eles absorvem muito rápido. Até para você ensinar línguas, né? Ensinar idiomas, se você tem crianças que com 3, 4 anos sabem 5 idiomas, eu conheço crianças que sabem 5 idiomas, tá? Você vai dizer assim, meu Deus, como, professora? Pois é, são esponjas. Então, não é difícil, não. É muito pelo contrário. Você está falando de outros processos de aprendizagem, que aí é outra história. Eles têm um processo maturacional que impede eles adquirir determinadas habilidades. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando uma criança está aprendendo a andar, não adianta você colocar um bebê de 2 meses em pé, porque ele não vai sair andando. Porque existe, tá? Existe o fator maturacional. Exatamente, o HD dele é limpo, é zerado, eles são muito rápidos. Se você não fala 2 coisas perto de uma criança, eles já pegaram. Então, não subestima a capacidade de criança. Crianças, eles aprendem muito mais rápido do que a gente. Então, tudo que tu ensina para uma criança, eles aprendem muito. Agora, lógico, como eu estou falando para você, existe o processo maturacional. Você não vai conseguir que uma criança com 3 anos de idade, e existem crianças que com 3 anos de idade já sabem ler, porque eles estão evoluídos maturacionalmente naquele processo. Mas, por exemplo, criança com 2 anos lendo não existe, é raríssimo isso acontecer, pode até acontecer, porque existe uma demanda fisiológica maturacional para ocorrer. Então, quando eu digo que uma criança de 2 meses ela não anda, ela não vai andar, porque existem padrões motores que ela precisa adquirir antes. Então, existe um processo maturacional que vai levar ao aprendizado de determinada habilidade. Uma criança, ela só vai aprender a andar depois que ela aprender a sentar, depois que ela aprender a engatinhar e depois que ela aprender a ficar em pé. Quando ela fica em pé, ela vai adquirir o processo de quê? De equilíbrio. Depois do equilíbrio, ela vai aprender o quê? A dar os passos em coordenação, tá? Então, andar é um ato coordenado. Ninguém anda assim, ó, gente, ó. Ninguém anda com o mesmo braço, por exemplo, o mesmo braço que vai a perna, vai o braço, né? Não vai, a gente não caminha assim, a gente caminha fazendo um movimento coordenado, tá? A gente tem um movimento coordenado, braço com traço. Se você observar, você leva a perna direita e o braço esquerdo. Quando vai a tua perna esquerda, a tua mão direita vai. Então, existe ali um mecanismo fisiológico de maturação que vai acontecer. Então, você está dizendo assim, eles demoram muito para aprender, porque eles têm um processo maturacional. Então, tem coisas que a gente não pode ensinar. Eu não posso ensinar raiz quadrada para um menino de 1º ano do ensino fundamental. Eu não posso ensinar para uma criança de 5 anos de idade, somar e subtrair, né? A gente ensina com o quê? Eles não conseguem abstrair. Eles não conseguem abstrair. Então, o que a gente ensina quando tem 5 anos, no caso, meus filhos, né? Meu filho. A gente coloca o material concreto, porque eles não sabem abstrair. Concreto, ele vai tirando ali as pecinhas e vai somando e vai subtraindo, certo? Então, certas habilidades a gente só consegue cobrar quando existe maturação. Então, a coordenação motora, ela é um tipo de habilidade que a gente vai cobrar dependendo do estágio de cada ser, tá? Então, é uma forma coordenada, é uma forma organizada de realizar movimentos complexos. Então, quando eu faço uma atividade para o desenvolvimento de uma coordenação, eu tenho que levar em consideração, primeiro, se aquela pessoa tem realmente o nível maturacional para adquirir aquela habilidade. Então, a criança, ela precisa pegar, né? O nome disso é pega, que é a pega em pinça. Tá? Para adquirir a coordenação motora fina. Quando a criança adquire a capacidade de pinça, leva muito tempo, né? Como você fala, leva muito tempo para ela desenrolar a pinça. Não leva, mas é um processo, tá? Então, você vai perguntar assim, professora, quer dizer então que as crianças elas já nascem andando? Não nascem. A coordenação ela vai se estruturando. Tá? A gente tem essa capacidade inata, mas ela precisa ser estruturada. Galarrue, gente, é um grande
é um grande estudioso nos estágios de desenvolvimento motor. Ele vai falar que existem ali vários estágios, né? Ele vai falar das alterações desse padrão, ele vai falar desse movimento, ele vai falar o que as crianças são capazes de fazer, o que os bebês devem fazer, o que eu preciso aprender para me movimentar com controle, para eu me movimentar, né? Para eu movimentar com competência. Então, as crianças, a partir dessa observação, do desenvolvimento físico da criança, do processo de desenvolvimento, a gente vai descobrindo, né? Por exemplo, se a criança tem alguma falha na coordenação, se há alguma falha nesse desenvolvimento, tá? Então, a gente vai identificando. Por exemplo, os meus 2 filhos escrevem com a pinça correta, mas vocês já viram pessoas que escrevem assim? Ó, já viram? Pessoas que escrevem assim, na sala de vocês deve ter, com certeza. Se você já viu uma pessoa escrevendo assim, pode ter certeza que ela teve uma falha lá no começo do desenvolvimento motor dela. Que falha foi essa, professora? A falha da habilidade motora fina, tá? Gente, a coordenação motora fina, ela é extremamente delicada e dolorosa, né? Então, no início da criança, no desenvolvimento da criança, elas vão sentir um certo desconforto, porque é um músculo, ela vai estar exercitando esse músculo, e esse músculo dói, né? E aí, aquilo que gera dor, o organismo ele tende a se proteger, então ele vai fazer uma pegada diferente para poder se prevenir, né? Ele vai se prevenir daquilo que ele não quer sofrer. Então, as crianças que não têm uma grafia com a pegada de pinça, tá? Uma observação para quem não tem a grafia de pinça, foi alguma falha lá no teu processo de aprendizagem, na tua aquisição motora, que te fez escrever dessa forma e você diz, eu acho melhor escrever assim. Você acha melhor porque você sofreu as dores lá do início e preferiu não sentir essa dor. E aí, lógico que alguém, por não negligência, mas por falta de conhecimento, disse assim para você, não, é melhor então que você escreva desse jeito. Eu conheço também, gente, volta aqui, Júnior. Eu conheço gente também que escreve assim, ó. Que escreve assim, ó. Vocês já viram alguém escrevendo assim? Eu já. Sabe por que as crianças no início querem escrever assim? Porque elas não sabem fazer assim a pinça, porque é mais doloroso. E aqui também, aqui é menos doloroso, porque aqui a gente tem a ação de um músculo grande, que é o deltoide, que é o músculo do ombro. Quando eu faço isso, aqui a gente tem a ação de músculos muito pequenos, e eles dói de verdade, gente. E é isso. Então, quando a gente tem essa coordenação motora fina, a gente vai trabalhar aqui musculatura pequena, como o músculo da mão, o músculo dos pés, tá? Então, desenhar, pintar, manusear objetos pequenos, como pinças, como tesouras. Todas as crianças precisam aprender a usar tesoura, né? Eu achava isso bobagem. Meu Deus, negócio de menino com tesoura. A criança que nunca cortou seu cabelo na vida não foi criança, né, Érica? Não soube viver. Então, isso é super importante, gente. Ali eles vão adquirindo força muscular, rasgar papel. E, gente, criança precisa rasgar papel. Por quê? Para melhorar a coordenação motora fina. E, por exemplo, quando alguém diz assim, professora, eu não tenho coordenação para dança. Gente, coordenação, força, equilíbrio, tudo isso são qualidades físicas treináveis. Não existe ninguém que não seja capaz de adquirir essas habilidades. Eu já peguei vários alunos, assim, absurdamente leigos em dança, não sabia dançar nada. E, com o passar do tempo, com o treino, tá, gente? Tudo é treinável. Tudo que se trata de músculo, de motor, de execução de movimento é treino. Treino, a gente consegue fazer tudo com treino, ok?
E o equilíbrio, gente, essa é a capacidade de combinar ações musculares com o propósito de sustentar o corpo com contração aí da lei da gravidade. Então, por exemplo, quando a gente tem um desequilíbrio, né? Quando a gente diz assim, eu me desequilibrei, e você tropeçou ali, você conseguiu se reequilibrar, é exatamente sobre isso, é a capacidade de combinar ações, contrações do músculo para sobreviver ali a uma ação da lei da gravidade, porque a gente ia parar onde? Se a gente desequilibrar, a gente vai beijar o chão, não é verdade? E aí a gente tem 3 tipos de equilíbrio. O equilíbrio que a gente chama de dinâmico, o estático e o recuperado, tá? Que são 3 formas aí de recuperação desse equilíbrio. Ok, galera? Então é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Espero que tenha sido interessante, né? Érica, foi bastante interessante, né? Equilíbrio já caiu no Enem, exatamente. Já caiu no Enem, verdade. E a gente tem que estar atentos, né? Sobre essas dinâmicas da prova. Muito bem. Eu acredito que sim também. Ou foi 2009 ou foi 2011. Então, a gente vai finalizando essa aula de hoje, tá certo? Beijo no coração de todos vocês. A gente vai ficando por aqui. E a gente se encontra na segunda-feira, né? Mas eu quero encontrar tu, viu, Érica? No revisão, tá? Sábado e domingo, sexta. Eu não sei se sexta vai ser transmitido, mas certeza, sábado e domingo a gente vai ter transmissão ao vivo, tá? Pelo YouTube. Se você for conectar, me avisa para eu mandar um beijo, tá? Beijo, tchau, tchau, galera. Até mais.